Oxalá já diz que é hora, a sineta do céu bateu. Oxalá já diz que é hora, eu vou, ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou, ficar com Deus e Nossa Senhora. Salve, meus queridos irmãos, salve a nossa Umbanda, sejam todos muito bem-vindos ao 7º episódio do nosso projeto de podcast Momento de Umbanda. Hoje, falando sobre um tema muito importante para todos nós, que é a chamada independência de consciência mediúnica. Tenho refletido bastante sobre esse assunto nas últimas semanas, guiado também certamente pelos nossos irmãos do plano astral, nossos guias de luz, ainda mais nos tempos atuais em que vivemos. Independência de consciência mediúnica. O que isso quer dizer? Seria por acaso que não necessitamos mais do ambiente de terreiro, das giras, da nossa conexão com os guias e protetores? Não, muito pelo contrário. Independência de consciência mediúnica é estimularmos em nós mesmos o alto escudo de defesa para nos precavermos dos desequilíbrios, dos medos, dos receios, das ansiedades que tanto nos assolam diariamente. Nossos guias e protetores, meus irmãos, nos amparam e nos acompanham desde o nascimento nessa carne para nos ensinar e nos estimular a caminhar sozinhos, não do ponto de vista social ou familiar, mas espiritualmente falando. Caminhar certos da nossa missão, fortalecidos na fé de Oxalá, no amor de Oxum, na força de Ogum, na concentração de Oxóssi, na harmonia de Emanjá, na sabedoria de Nanã, na estabilidade de Xangô, na flexibilidade e foco de Iansã, na alegria de Beiji, na proteção de Exu e Pombogira e na reforma íntima, na transformação interna de Obaluaê. Como o próprio nome já diz, esses irmãos são nossos guias, e um guia tem como função nos ensinar e nos auxiliar numa jornada, que é a vida carnal e a missão de cada um nesta terra abençoada. O grande perigo e erro é alimentarmos uma dependência desproporcional para com esses nossos irmãos que nos amparam. O nosso livre-arbítrio é sagrado e o nosso poder de escolhas é inalterável. Nosso Pai Olorum nos concedeu essa oportunidade de reencarnarmos nessa fase do planeta para auxiliarmos na construção de um novo mundo, mais fraterno, mais amoroso, mais pacífico, expurgando também os resquícios de erros, de falhas, de chagas, de um passado que não nos recordamos. Essa é a misericórdia maior do Criador, e para isso, meus irmãos, podemos contar sempre com o auxílio e a guia do plano espiritual, mas os senhores das nossas vidas e das nossas escolhas somos nós mesmos, os responsáveis por não mantermos a vibração e o equilíbrio adequado somos nós mesmos. Quantas e quantas vezes nossos guias nos falam, nos orientam, seja através da intuição, de um sonho, de um acontecimento no dia a dia, e não damos a devida importância. Será, meus irmãos, que é somente no ambiente do terreiro, de uma gira, de uma consulta, de uma incorporação, que os nossos guias se comunicam com a gente? Será mesmo que eles nos abandonaram diante da suspensão dos trabalhos presenciais? Será que nós, médiuns, só temos a ferramenta da incorporação para nos mantermos em equilíbrio e descarregados? Será que a espiritualidade maior depende única e exclusivamente de uma gira e de uma incorporação para poder auxiliar a nós e a todos os irmãos que buscam de coração sincero ajuda na nossa sagrada Umbanda? A resposta para todas essas questões é não, e não poderia ser diferente. Há tantas coisas, meus irmãos, que ainda fogem completamente do nosso entendimento na carne e sob o véu do esquecimento. Mas é inegável que o Criador, que o Pai Olorum, ou qualquer outro nome que damos a essa força e consciência maior, é soberanamente justo, bom e misericordioso. Sendo assim, não há nada que não estivesse devidamente planejado em nossas reencarnações neste plano terreno. E se assim a espiritualidade maior
nos confiou a oportunidade e dádiva de estarmos aqui, de sermos muitos de nós médiuns umbandistas, é porque somos capazes de enfrentar e superar esse período de renovação e de transformação do mundo. Enfrentar e superar com auxílio e não com a dependência dos nossos guias e protetores. Pedir sim conselhos ao plano espiritual, mas estarmos atentos e serenos diante dos testes e das provas que eles mesmos nos ofertam, a fim de verificar a força da nossa fé, capaz de mover qualquer montanha ou obstáculo. Nada será como antes. Somos todos testemunhas e agentes de uma transformação inédita neste planeta. Cada vez mais se desenha à nossa frente o advento da mediunidade de radiação intuitiva, em substituição lenta e progressiva da mediunidade de incorporação consciente e semiconsciente. Assim como já se iniciou há algumas décadas a transição da mediunidade inconsciente, necessária durante muitos anos para trabalhar a crença e apresentar de uma vez por todas a existência do plano astral e espiritual. Há de chegar o momento, meus irmãos, talvez mais próximo do que a gente imagina, que a Umbanda irá renovar muito daquilo que conhecemos, pois não é somente através da incorporação total ou completa que ocorre a manifestação do Espírito para a caridade. Vejo que muitos irmãos se preocupam como será a retomada de diversos trabalhos presenciais, provavelmente com o uso de máscaras e distanciamento exigido, como o preto velho irá apitar seu cachimbo, como o Exu beberá o seu marafo e usará o seu charuto. Na minha opinião, todos os elementos de rito possuem fundamento e sua absoluta importância, e a forma como estamos acostumados às suas utilizações não é única. A espiritualidade é sábia, age de diferentes formas, que estejamos preparados para quebrar os nossos paradigmas internos e ouvir os ensinamentos da nova era, os ensinamentos dos nossos guias e protetores. Afinal, a mensagem é muito mais importante do que a forma que será utilizada para que ela chegue. E, ao meu ver, esse crescimento aguardado na Umbanda, previsto pelo caboclo das 7 Encruzilhadas, que dizia que Umbanda seria a religião do 3º milênio e estaria viva até os últimos dias, só será possível pela adaptabilidade dessa religião magnífica, que abraça e recebe diversas nuances de outras culturas e doutrinas, para ir se renovando em si mesma, assim como nós, na caminhada evolutiva, e pela fé de todos aqueles que abraçam verdadeiramente a bandeira de Oxalá. E que nunca nos esqueçamos, meus irmãos, que o próprio Mestre Jesus buscou a sua quarentena no deserto, para se fortalecer, antes de deixar a sua mensagem que perdura já há mais de 2000 anos. Iniciaremos nos próximos episódios uma série com meditações nas forças de cada orixá, para que seja também uma ferramenta para buscarmos ampliar o nosso equilíbrio e a nossa fé, pois precisamos olhar para dentro e nos fortalecer diante da nossa quarentena interior. Que o Pai Oxalá e todos os orixás possam sempre nos abençoar, hoje e sempre. Um saravá fraterno e até o próximo Momento de Umbanda. O céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora.